Bem-vindo ao CAPED em vídeo. Este é mais um lançamento da CPAD que ao longo da sua existência vem procurando servir cada vez melhor ao povo de Deus. São produtos de qualidade comprovada, entre livros, periódicos e material de educação cristã, que equipam o crente para melhor desempenhar a sua função como promotores do reino de Deus na terra. E agora, de forma inédita, a CPAD apresenta o CAPED em vídeo, curso este de aperfeiçoamento de professores da escola dominical, que vem sendo ministrado com sucesso há mais de 20 anos em todo o Brasil. É a CPAD, levando até você o que há de melhor na área do ensino, para que você possa manejar bem a palavra da verdade. Venha, estude conosco e tire o melhor proveito do CAPED em vídeo. Através dessas aulas, abordaremos alguns aspectos da psicologia que certamente serão de grande importância para o êxito do trabalho do professor. Começaremos com um pouco de história. Vamos falar acerca do progresso da psicologia através dos tempos. Antigamente, a psicologia era estudada dentro do âmbito da filosofia. Eles consideravam o estudo da alma apenas especulação. Com o passar dos tempos, a psicologia foi tomando maior âmbito, maior interesse e chegou a um ponto que os filósofos começaram a pensar no estudo da consciência, isto é, no estudo da mente e da razão. E havia até uma frase que eles costumavam usar: se penso, logo existo. Mas com o passar dos tempos, a psicologia foi tomando rumos e teve grandes progressos. Quando, por ocasião de grande evasão das escolas na França, o governador pediu que alguns médicos especialistas estudassem o caso das crianças. E foi então que foram criados os testes de inteligência. Daí, a psicologia passou a ter um campo mais vasto de estudo e passou então a ser a psicologia do comportamento, estudando assim as reações e as ações dos indivíduos. Agora abordaremos o assunto sobre os conceitos de psicologia. Existem vários conceitos, porque a matéria é muito vasta, mas nós aqui só falaremos sobre dois para dar um pouco de entendimento acerca do assunto. Antigamente, se estudava a psicologia como estudo da alma. E o conceito etimológico, isto é, de acordo com a forma da palavra, ainda continua sendo estudo da alma. Agora, um conceito mais moderno, mais generalizado, é ciência que estuda a natureza ou a personalidade humana, ou o homem como um ser total, biopsicossocial. Isto é, a psicologia abrange todos os aspectos do homem, da vida, do seu psique e da sua conduta social. A psicologia, então, analisa as diferenças individuais,
através do estudo do comportamento dos indivíduos, conhecendo assim a natureza dos fenômenos psíquicos e das atividades mentais, isto é, estudando os sentimentos, as emoções, os problemas, as alegrias e tristezas, a memória, a inteligência, e assim podemos, de acordo com a reação do indivíduo, saber o que eles estão sentindo. A psicologia é, então, uma ciência abrangente, porque ela estuda o homem em toda a sua totalidade. A psicologia se divide em vários ramos, mas nós aqui não vamos estudar, fazer um estudo profundo de psicologia. Apenas estou dando alguns aspectos para que compreendam onde é que se localiza a psicologia educacional. Então, como eu disse, a psicologia abrange vários ramos. E um desses ramos é a psicologia aplicada. E uma subdivisão da psicologia aplicada é justamente a psicologia educacional, que estuda as características e o comportamento do educando e também os processos educativos. Agora abordaremos assuntos acerca do aluno propriamente dito. A exemplo do agricultor que conhece a terra onde vai plantar e também a semente que vai ser plantada, o professor precisa conhecer a Bíblia, que é a semente que ele vai dar, e também a terra, que nesse caso é o coração da criança ou do aluno. O professor precisa conhecer as características do seu aluno, precisa conhecer as limitações de cada faixa etária, precisa conhecer também o interesse e as necessidades, principalmente das crianças, porque elas estão em fase de princípio da vida e em fase de desenvolvimento. Então, o professor precisa ter um conhecimento tanto individual como de grupo, porque as crianças fazem parte de uma faixa etária e essa faixa etária tem suas características. Agora, para conhecer os nossos alunos, nós temos alguns requisitos. Primeiro, visitando os alunos. A professora precisa visitar seus alunos. A professora precisa conhecer o seu lar, a sua convivência diária, com quem ele mora, as condições que tem de vida, porque tudo isso vai influenciar no aprendizado da criança. A professora também precisa observá-los, não só naquele momento de aula, mas a professora deve observar seus alunos à medida que ela tiver alguma oportunidade. Por exemplo, as crianças estão na igreja à noite, a professora deve estar olhando com quem eles estão, o que estão fazendo, com quem se acompanham. Isso é importante porque, à medida que a professora vai conhecendo seu aluno, ela vai tendo maior facilidade para trabalhar com ele. Outra coisa importante é a professora conversar com seus alunos. Sempre que eu tive turmas, eu passava os primeiros minutos, depois da chegada dos alunos, eu colocava no quadro, horinha da conversa. E eu passava alguns minutos conversando com eles e deixando também eles conversarem. E isso foi de grande proveito, eu tirei muitas lições e pude sentir os problemas dos meus alunos e então pude ajudá-los. Conversar com o aluno. Eu até já ouvi pessoas adultas dizer que não perde tempo conversando com criança, mas isso é errado, porque é conversando que se entende, não é verdade? Então, outra coisa importante é a professora ter contato com a família do aluno. Você deve, como professor, conhecer a família do seu aluno.
Você deve fazer reuniões mensais, trimestrais, e ter um contato mais perto, mais afim com os pais dos alunos. Porque quem sabe eles têm problemas e você não conhece. Às vezes, dentro da própria sala de aula, o aluno tem problemas e você não pode resolvê-los, precisa conversar com os pais. Além disso, trocar ideias, trazer sugestões, mostrar o que é que você está fazendo com a criança dentro da sala de aula. Tudo isso é importante, porque aí você passa a conhecer melhor o seu aluno. E outro fato também muito importante é identificar-se com ele. Como é que você se identifica com o seu aluno? Na Bíblia nós temos um caso muito impressionante que pode ilustrar isso que eu estou falando. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 33 e 34. Aquele caso daquela senhora sulamita que tinha um filho que morreu e o profeta foi chamado à casa dela. Então, ao chegar, o profeta fechou a porta do quarto, deitou o menino sobre a cama e deitou-se sobre ele, braço com braço, mãos com mãos, pés com pés, e ali ele transmitiu vida para aquela criança. Então, isso é importante, a identificação do adulto com a criança. Mas que para que haja esta identificação, é necessário que você se torne uma criança. Mas como se tornar uma criança? Brincando com eles, falando o mesmo idioma, entre aspas, que eles falam, isto é, usando o mesmo vocabulário que eles e também agindo da mesma forma que eles, porque assim você vai ser compreendido e eles vão ter confiança no seu trabalho e aí vão se tornar seus amigos. Agora vamos abordar alguns aspectos do desenvolvimento. Nós sabemos que a criança não é um homúnculo, como muitos pensam ou querem fazer. Isto é, a criança um homem pequeno. Isso é errado. Muitos tratam a criança como tal, mas a criança tem a sua vida própria, tem o seu mundo de fantasia, tem o seu mundo de alegria, e para elas o mundo dos adultos é uma coisa muito estranha. A criança precisa ser tratada como tal, como um ser em desenvolvimento. Às vezes as pessoas vestem as crianças como adulto, querem que as crianças pensem como adulto. Isso é errado. Paulo, quando falou da vida espiritual, ele tomou como exemplo a vida material. Em 1 Coríntios 13, 11 está escrito: quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, agia como menino. Agora que sou adulto, deixei as coisas de menino e falo como adulto. E é assim que deve ser. Devemos encarar a criança como tal. A criança tem suas vontades próprias. A criança às vezes é levada, arteira. A criança às vezes é mal criada, nervosa. E as pessoas querem que as crianças sejam direitinhas, entrem como que numa forma e sejam quietinhas, caladas, assistam o culto do princípio ao fim sentadinhas. Isso não é possível. A criança é um ser em desenvolvimento. E o desenvolvimento é um processo contínuo de equilíbrios e desequilíbrios. Existem certas idades em que as crianças são muito teimosas. Isso é natural, é uma fase de crescimento pela qual o indivíduo está passando. Mas isso deve ser contornado e ajudado
para que passe e não leve conflitos para outra fase. Porque muitas vezes o desenvolvimento de uma criança é totalmente desequilibrado porque os pais ainda ajudam nesse desequilíbrio. Além do desequilíbrio normal, os pais ainda colocam mais dificuldades e a criança fica desequilibrada. Às vezes as crianças crescem revoltadas, às vezes mimadas demais, dengosas. Tudo isso são desequilíbrios que os próprios adultos fornecem. E são conflitos que, às vezes, o indivíduo leva por toda a sua vida, até a idade adulta. Temos na Bíblia o exemplo de Jesus. Jesus nasceu, foi um bebezinho, cresceu, desenvolveu-se, certamente brincou com seus irmãos, ajudou em casa a seus pais, porque o pai de Jesus, o pai adotivo, era carpinteiro, tinha uma carpintaria, e certamente Jesus pegava aquelas ferramentas para ajudar ao seu pai. E também ajudava nas tarefas de casa, é claro. E em Lucas 2,52, lemos que Jesus crescia fisicamente, mentalmente, socialmente e espiritualmente. E esse é o crescimento harmonioso que deve acontecer em todas as crianças. É claro, com exceções de doenças. Mas um crescimento, um desenvolvimento normal tem que abranger esses 4 aspectos: físico, mental, social e espiritual. Muitas vezes nós, mães, temos muito cuidado com o crescimento físico dos nossos filhos. Então, damos uma boa alimentação, arrumamos uma cama bem fofinha para ele, temos o maior cuidado, a roupa limpinha, etc, etc. Mentalmente também temos esse cuidado, levamos para a escola desde cedo e às vezes as mães até colocam as crianças cedo demais nas escolas. O crescimento social também é cuidado. As mamães vão visitar os parentes, levam os filhinhos, eles têm coleguinhas, muito bem. Mas, de um modo geral, o crescimento espiritual é descuidado. Por exemplo, você, mamãe, faz o culto doméstico todo dia? Isso é de grande importância para o crescimento espiritual do seu filho. Porque é ali no culto doméstico que ele vai aprender a amar a Bíblia, a amar a palavra de Deus, a ouvir porções pequenas da palavra de Deus. É ali que ele vai começar a cantar corinhos, é ali que ele vai começar a orar juntamente com você e você ensina ele a orar. Dá oportunidade para ler a Bíblia, mesmo que ele leia um pouquinho gaguejando, porque ele ainda não sabe ler direito, mas anime-o para que ele possa tomar amor pela palavra de Deus. E tudo isso nós temos que fazer ajudando num crescimento harmonioso. Essas coisas não podem ficar só a critério da professora da escola dominical, mas as mães, os pais, os responsáveis têm grande responsabilidade também no desenvolvimento das crianças. A criança deve estar no centro de todas as coisas. Jesus nos deu um exemplo muito bonito. Uma certa ocasião, Jesus quis dar um exemplo de uma coisa muito importante, muito séria aos seus discípulos, que era acerca do reino de Deus. Então, ele escolheu uma criança, colocou no colo e falou para os discípulos: se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, vocês não entrarão no reino de Deus. E é esse o local que devemos colocar a criança. É no centro do nosso amor, no centro dos nossos cuidados, das nossas atenções, do nosso planejamento, dos nossos interesses e também das nossas orações.
Mateus 18, 2, 3. Agora, nós sabemos que tudo isso é feito para que o desenvolvimento da criança não seja conflitante. Se você tiver esse cuidado de colocar a criança no centro, isto é, dando atenção, tendo cuidado, planejando de acordo com as necessidades da criança, certamente você terá êxito no seu trabalho. Porque a escola de hoje é chamada a escola paidocêntrica. Isto significa que a criança está no centro das atenções de todos os professores, de todos os interesses, de todos os planejamentos. E é assim que Jesus quer que você trate as crianças. Então, já vimos como é importante o crescimento espiritual das crianças e como é importante que ajudemos nesse crescimento. Não só esperar pelos professores da escola dominical, mas o papai e a mamãe têm grande responsabilidade. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Eu creio que toda a Bíblia é a verdade, porque é a palavra de Deus. Então, por que nós vemos tantas crianças criadas na igreja e quando chegam à idade da adolescência, eles saem e se desviam? Qual é o segredo? Certamente eles não estão sendo instruídos no caminho. O caminho é ensinado, mas a Bíblia diz que devemos ensinar no caminho e não o caminho. Se por acaso você quer levar alguém a um lugar e a pessoa não sabe ir e pergunta, fulano, onde é, por exemplo, a sua igreja? Então você fala para ela, a minha igreja, você sai daqui, toma o ônibus tal, entra na rua tal, vira à direita, depois segue para a esquerda, torna a voltar e torna a entrar numa alameda bem larga e segue em frente e a pessoa já não sabe mais onde é que vai chegar. Mas se você pegar esta criança, essa pessoa, e levá-la com você, vamos, eu vou ensinar o caminho. Você entra na rua tal, escreve o nome da rua. Depois passa pela rua tal, escreve o nome da outra rua e faz um mapa para que ela se guie. Certamente ela vai chegar lá. E assim acontece com a vida espiritual das crianças. O Senhor falou, instrui a criança no caminho. Significa, no caminho significa dentro do caminho. Então os pais têm que estar junto com as suas crianças. Eu, por exemplo, conheço muito pai que chega domingo de manhã, fala assim para o filho, Joãozinho, levanta e vai para a escola dominical. E o Joãozinho levanta, se arruma e vai embora para a escola dominical. No domingo seguinte, a mesma coisa. Joãozinho, levanta, vai para a escola dominical. Olha, meu filho, você não pode perder a escola dominical, porque a escola dominical é a melhor escola do mundo. E o Joãozinho pergunta, papai, o senhor não vai para a escola dominical? Ah, meu filho, hoje eu não posso ir, sabe por quê? Porque eu tenho que consertar aquele portão que está escangalhado, né? No próximo domingo eu vou. E quando chega no próximo domingo, o papai, outra vez, Joãozinho, vai para a escola dominical. Papai, o senhor não vai comigo? Não, meu filho, hoje eu não posso, porque eu trouxe muito trabalho da empresa e não tenho tempo. Olha, você não está ensinando seu filho no caminho. Você está ensinando o caminho. E certamente ele não vai achar que a escola dominical é aquela escola melhor do mundo, como você falou. Se fosse a escola melhor do mundo,
certamente o papai também iria para a escola. Então, a vida espiritual dos nossos alunos tem que ser tratada com muito respeito e muito carinho e muita dedicação. Se quisermos filhos cristãos, temos que ensiná-los no caminho. Então, teremos êxito no nosso trabalho. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Com esse grito de vitória, o rei Josias conclamou o povo a um grande avivamento. A CPAD está conclamando o povo de Deus para uma redescoberta do estudo da Bíblia neste biênio da escola dominical. Congressos, cursos, treinamentos e muita literatura especializada. Igrejas, pastores, não fiquem de fora. Vamos resgatar o estudo da palavra de Deus. Maiores informações, ligue 332-7373, CPAD. Dando continuidade ao nosso assunto sobre psicologia, vamos agora abordar o assunto sobre personalidade. O que é personalidade? Personalidade vem de dois vocábulos latinos, persona, que significa máscara. Era uma máscara que os atores usavam quando iam representar nos teatros. Era a persona, é a maneira que eles se apresentavam ao público. E desta palavra persona surgiu a palavra personalidade, que significa também a maneira do indivíduo se apresentar à sociedade. Então, num conceito bem simples, nós podemos dizer que personalidade é a maneira de ser de cada indivíduo. É a maneira que ele se apresenta à sociedade, ao seu próximo. Num conceito mais amplo, mais globalizante, nós podemos dizer que personalidade é o conjunto de atributos e qualidades físicas, morais e sociais que caracterizam o indivíduo. Isto é, as ideias, os sentimentos, as emoções, os hábitos, os motivos, as apreciações, os propósitos, os ideais, tudo isso globalizado forma a personalidade. Por isso, não existem duas pessoas iguais no mundo. Cada personalidade é uma estrutura diferente. Em seguida, vamos falar sobre as características da personalidade. A personalidade é um todo, é claro, mas ela pode ser e ela tem certos traços dinâmicos. Isto significa que esses traços se desenvolvem no decorrer da vida e com a influência do meio ambiente. Todos nós somos influenciados pelo meio ambiente e também, ao mesmo tempo, influenciamos esse meio ambiente. E essas características da personalidade, que são dinâmicas, elas se desenvolvem através do meio ambiente. Agora, nós temos também na personalidade outro aspecto estático, isto é, são os fatores imutáveis, cristalizados, que diferencia cada indivíduo dos demais. Isso é o eu profundo de cada um. É aquele aspecto
profundo da personalidade que dá unidade, a continuidade e a identidade do eu. É o aspecto que dá consciência de que você é você mesmo. Por exemplo, você me conhece e passam-se muitos anos sem você me ver. Depois desses anos todos você se encontra comigo. E você vem feliz: oi, irmã Albertina, há quanto tempo eu não vejo a senhora não mudou nada. Quer dizer, dentre todas aquelas pessoas, você me conheceu como Albertina. São aqueles aspectos profundos que marcam a minha personalidade. Então, cada pessoa é conhecida por causa desses aspectos profundos da personalidade. E esses aspectos profundos, o eu profundo, é justamente o aspecto espiritual do indivíduo. Sabemos que o homem é um ser tricotômico. Isso está confirmado na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que o homem tem espírito, alma e corpo. Cada aspecto destes tem o seu trabalho específico. Então vamos dizer, o que é que faz o espírito? O homem sente a sensibilidade à verdade, ele sente a fé, ele tem consciência do bem e do mal. Toda pessoa, mesmo descrente, mesmo que seja ateu ou de qualquer religião, ele tem consciência do bem e do mal. E às vezes até, quando se conversa com alguém que disse que é ateu, ele diz: eu sei que estou errado. Então ele tem consciência do bem e do mal. Por quê? Porque todos nós temos um espírito. E qual é o trabalho da alma? É com a alma que nós sentimos as emoções, os sentimentos, a vontade. Então a alma é o psique do indivíduo. E o corpo é aquele... É o invólucro, né, que guarda a alma e o espírito, e é com ele que nós temos comunicação com o mundo através dos sentidos. Mas isso não significa que o homem, são 3 homens, não é isso. O homem é um ser, é um indivíduo, e indivíduo significa indivisível, ele é uma individualidade. Nós podemos até dar um exemplo. Por exemplo, eu estou numa sala e eu vejo aquela porta se abrir e, vamos dizer, um homem apontando um revólver para mim. Quer dizer, a primeira imagem que eu tenho é que aquele homem é mau. Isto é, o meu espírito trabalhou me dando a consciência do mal. Depois a alma começa a trabalhar, me dando uma emoção forte, que é o medo. Então, eu sinto medo. E, ao mesmo tempo, as minhas glândulas trabalham, deixando de jogar o hormônio para o sangue. E o que é que acontece? Aí eu desmaio. Nós vemos aí que o espírito, a alma e o corpo trabalharam concomitantemente, mas um não parou para perguntar ao outro: agora sou eu que vou trabalhar, agora é você? Não. Por quê? Porque o homem é indivisível. E mesmo sabendo que o homem é indivisível, se eu perguntar quem é que sabe onde é que começa o espírito, onde é que termina a alma, onde começa a alma, nós não sabemos, porque nós somos espírito, alma e corpo. E é importante que saibamos também que em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, estão trabalhando o espírito, a alma e o corpo. Ninguém trabalha só com o espírito ou só com a alma. Preste bem atenção que qualquer comportamento que você apresente, qualquer de suas ações,
Ali está o seu espírito presente, a sua alma e o seu corpo. Por isso, o cristão deve ser prudente, porque ele está em comunhão com Deus, o seu espírito está em comunhão com Deus e ele não pode fazer certo tipo de coisas, porque Deus abomina. Então, nós temos que ser corretos e ter o nosso comportamento de acordo com a palavra de Deus. É isso que agrada o Senhor. Agora vamos abordar os elementos formadores da personalidade, que são hereditariedade e meio ambiente. O que vem a ser hereditariedade? Hereditariedade são os fatores herdados que agem através do nosso sistema nervoso, do nosso sistema endócrino e dos demais órgãos, e aí vai providenciar uma certa mistura, vamos dizer assim, que vai dar as diferentes reações e os diferentes comportamentos. É por isso que as pessoas são diferentes. Cada pessoa herda os genes dos seus antepassados. Cada pessoa tem uma carga de genes dos seus antepassados que às vezes herdam certos atributos, né? Certas qualidades de um avô distante, de um tio ou dos pais. E essa mistura de genes é que vai dar a personalidade da pessoa. Aliás, até os filhos mesmo são diferentes. Cada filho, cada pessoa é um indivíduo. Eles não são iguais. A mistura de genes é diferente em cada indivíduo. Assim, às vezes a pessoa tem vários filhos e quer tratá-los todos da mesma maneira, o que é errado. Para cada pessoa existe uma maneira de tratar, porque as pessoas são diferentes. Umas são mais agressivas, outras mais tímidas, umas mais quietas, umas mais corajosas, outras mais medrosas. E nós temos que conhecer esses detalhes, principalmente quando lidamos com crianças. Isso é muito importante. Tem pessoas que maltratam até as crianças, castigam as crianças, ou querem que a sua turma seja toda igualzinha, todos os menininhos quietinhos, todas as menininhas caladinhas, o que não vai conseguir, porque as pessoas não são iguais, as crianças não são iguais e elas devem ser respeitadas como são. Nós temos que aprender que as pessoas são diferentes e por isso elas precisam de tratamentos diferentes. Isso é porque cada pessoa é uma individualidade. Falamos da hereditariedade. Agora vamos falar em outro ponto importante também, que é um elemento formador da personalidade, que é o meio ambiente. O meio ambiente é onde a pessoa vive. A família, o lar, os coleguinhas, a escola, os clubes, clube de leitura, etc. Todos os grupos sociais formam o meio ambiente da pessoa. E esse meio ambiente vai influenciar demais, vai influenciar na formação da personalidade. E é importante que se diga que todos os grupos sociais colaboram para a educação do indivíduo. Agora, temos que notar o seguinte: o grupo social que falar, que agir com mais convicção, esse é que vai transmitir a sua mensagem, é que vai ficar no coração e na mente do indivíduo. Por isso, nós estamos sempre falando da importância do ensino da palavra de Deus às nossas crianças. Nós já falamos em Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar. No caminho que deve andar, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a louvar ao Senhor.
isso é importante para o desenvolvimento espiritual da criança ou do indivíduo. Então, a escola dominical, como instituição educacional da igreja, tem grande responsabilidade em ajudar no desenvolvimento do indivíduo. E você, professora, que tem este encargo dado por Deus, a sua responsabilidade é muito grande, não somente diante da sociedade, mas diante dos seus alunos e diante de Deus, que confiou a você tão importante trabalho. Por isso, não decepcione nem seus alunos e nem ao próprio Deus. Falaremos agora sobre os componentes da personalidade. Um dos componentes da personalidade é o biótipo, isto é, a constituição física do indivíduo. Mas alguém há de dizer, o que tem a ver a constituição física com a personalidade? Tem muita coisa, porque às vezes, vamos dar um exemplo, uma pessoa muito alta, ou muito gorda, ou baixinha, essas pessoas são complexadas. E o complexo de inferioridade ou complexo de superioridade traz problemas graves para a pessoa. Então é assim que se sente uma pessoa que não está assim naquele nível normal. Às vezes a pessoa é gorda ou magra e se sente frustrada por causa disso. Sem necessidade, é claro. Mas o biótipo vai influenciar na personalidade nesses aspectos. E, inclusive, tem pessoas que às vezes se acham muito feias, ou muito assim, gordas ou magras, então elas procuram algo que possa, vamos dizer, trazer em outro aspecto uma alegria para ela. Por exemplo, as pessoas muito feias, às vezes, são muito estudiosas e sempre procuram tirar o primeiro lugar nos concursos que fazem. Isso é uma maneira de esconder aquilo que ela acha ser um defeito. Temos outro componente da personalidade, que é o caráter. O que é o caráter? Caráter é o aspecto moral da personalidade. O caráter é desenvolvido através do meio ambiente. Se o indivíduo frequenta lugares de mentira, de desonestidade, que se praticam certos atos indecorosos, o seu caráter vai ser um caráter amoral, deturpado. Quando Jesus falou, aliás, quando o apóstolo falou que quem nasce de novo deixa tudo para trás, o que é velho, e se torna uma nova criatura, é justamente porque ele mudou de ambiente. O indivíduo que se entrega a Jesus, ele muda de ambiente. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, porque ele não frequenta mais certo tipo de grupo social, não frequenta mais casa de amigos para tomar atitudes indecorosas. Ele agora vai para a igreja, um ambiente onde há verdade, há amor, há comunhão, e ali naquele ambiente ele vai desenvolver um caráter cristão. Por isso, o meio ambiente sadio forma caráter sadio. E quanto ao temperamento? O que é o temperamento? Temperamento é o aspecto fisiológico endócrino, isto é, as glândulas, o sistema nervoso, os outros órgãos trabalhando dão uma reação, e esta reação se chama temperamento. O temperamento é imutável. Nós pecamos muito quando queremos mudar o temperamento das pessoas. Às vezes, um jovem muito alegre, um adolescente que gosta de falar, que gosta de aparecer, como nós dizemos, nós não gostamos daquelas atitudes dele e queremos que ele seja sério, sisudo.
Isso não é bom, porque nós vamos deturpar a personalidade daquela pessoa. Ninguém deve procurar mudar o temperamento, porque o temperamento é imutável. O caráter, sim, o caráter muda, mas o temperamento não. E eu posso dar exemplo na Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo era antes de se entregar para Jesus, antes de conhecer Jesus como Salvador. Ele era um homem corajoso, ele era destemido, zeloso, tanto que aquelas atitudes que ele tomava contra os cristãos que ele chamava de hereges, mandando prendê-los, arrastando-os, até matando, botando na prisão e matando, tudo aquilo ele fazia porque ele zelava pela ideia que ele tinha, pelas leis. Ele era zeloso, ele era um fariseu zeloso. Depois que ele se converteu a Jesus, como é que Paulo ficou? Envergonhado? Medroso? Tímido? Não. O temperamento de Paulo foi sempre o mesmo. Paulo era zeloso pela palavra de Deus. Paulo era corajoso, era destemido, ao ponto até de entregar-se para morrer por Jesus. Ele não tinha amor à vida dele, mas ele amava Jesus. E o temperamento dele foi apenas mudado de direção. Ele era mau, perverso, mas continuou corajoso, destemido, e então, agora em vez de praticar maldades, Paulo praticava coisas boas, pregava o evangelho, amava as pessoas. E é isso que tem que acontecer conosco. Se nós, antes de sermos cristãos, éramos pessoas corajosas, alegres, desinibidas, não precisa ficar um crente iracundo, de cara feia, amargurado, não, absolutamente. Pode continuar alegre, falando muito, porque deve ser usado, sim, para o bem, para o que Deus quer, para a obra do Senhor. E quanto aos instintos, o que vem a ser os instintos? Instintos são energias cristalizadas, são comportamentos espontâneos. Por exemplo, você sente fome quando quer? Não. É um instinto da fome que você tem, um instinto da necessidade, um instinto conservativo que você tem. Então você come para se conservar bem de saúde. Os instintos são espontâneos. Você não pensa para poder sentir ou agir dessa ou daquela forma. E Deus nos deu instintos para quê? Para o nosso bem-estar, para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. E dentre os instintos nós podemos citar alguns deles. Por exemplo, o instinto defensivo. Todos nós nos defendemos quando sentimos que o mal se aproxima. Agora, o pecado, Satanás, foi que deturpou as coisas boas que Deus nos deu. Deus nos deu os instintos para que nós vivêssemos felizes, satisfeitos, fazendo uso deles alegremente. Mas Satanás veio e deturpou. Por exemplo, você tem o seu instinto defensivo. Todas as pessoas têm um instinto defensivo. Mas o mal faz com que esse instinto de defesa seja agressivo a outros. Sempre com aquela desculpa de dizer que agrediu para se defender. Mas não é isso, é o pecado que contaminou esse instinto. O instinto aquisitivo. Deus nos deu o instinto aquisitivo. Não é pecado o crente ser rico. Se você tem condições de enriquecer trabalhando, você pode ser rico. Deus não condena os ricos. Deus condena o mau uso da riqueza. E se nós não tivéssemos objetivos
de querer adquirir as coisas, a nossa vida seria muito monótona. Então, temos aquele instinto, nós sempre queremos melhorar. Se temos uma casa pequena, queremos uma grande. Se temos um carro velho, queremos um carro novo, e assim por diante. E o instinto conservativo, este também Deus nos deu para que nós conservemos a nossa vida, para que ninguém ande se matando assim, à torto e à direito. Então, conservar, se alimentar bem, se aciar, isso faz parte do espírito, do instinto, digo, conservativo. Temos também o instinto sexual, que foi dado para a procriação e para o prazer. Tudo que Deus faz é bom e é bem feito. E Ele nos deu este instinto para ser usado para o bem, quando houver o casamento, na época própria. Aí sim, esse instinto vai começar a ter o seu lugar. Mas o pecado aniquilou e o sexo é usado de maneira terrível. Temos também o domínio, isto é, a administração. Todo homem pode dominar, isto é, pode administrar, pode ter seus bens para administrar. E o instinto gregário, que é a comunidade, a comunhão uns com os outros, viver em comunidade. Todos esses instintos foram dados pelo nosso Deus. Depois de analisarmos algumas coisas concernentes à personalidade, vamos ter umas considerações gerais que precisam de ser respeitadas, precisam de ser conhecidas. Primeiro, respeito à individualidade. A criança precisa ser respeitada, o aluno precisa ser respeitado. Ele é um indivíduo, ele é único no mundo, não existe outro igual a ele. Nós, adultos, desrespeitamos muito as crianças, às vezes não dando atenção, às vezes falando coisas que não devemos, até maltratando. Mas nós precisamos aprender que a criança é digna de todo o nosso respeito. Em segundo lugar, precisamos evitar as comparações. Muitos professores e muitas mães gostam de ter um aluno ou um filho padrão e comparar todos a eles. Ah, eu quero que você seja igual ao fulaninho. O fulaninho é que é bonzinho, você tem que ser igual a ele. Isso é errado, porque cada pessoa é uma individualidade. Nós estamos repetindo muito esses conceitos porque são de grande importância para o professor. E em terceiro lugar, saber ensinar dando exemplo. Não adianta somente falar, isso é bom, aquilo é ótimo, aquilo não presta, não é assim. Primeiro fazer, depois ensinar. Porque a criança é imitadora e ela faz muito daquilo que ela vê os adultos fazer. Por isso, seja um bom exemplo. E não se esqueça que a criança vive gritando, vive falando. Eu quero ser eu mesma, deixe que eu seja eu mesma, com as minhas faltas, com as minhas falhas, com as minhas necessidades, mas me ajude para que eu possa desenvolver harmoniosamente, para que eu possa desenvolver com alegria, com satisfação e quando me tornar adulto, ser também um exemplo para outras crianças. No próximo bloco, falaremos sobre as características de cada faixa etária, desde a idade 0, isto é, do nascimento, até a idade adulta e a velhice ou senilidade.
CPAD, tem sempre o melhor pra você. CPAD. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Com esse grito de vitória, o rei Josias conclamou o povo a um grande avivamento. A CPAD está conclamando o povo de Deus para uma redescoberta do estudo da Bíblia neste biênio da escola dominical. Congressos, cursos, treinamentos e muita literatura especializada. Igrejas, pastores, não fiquem de fora. Vamos resgatar o estudo da palavra de Deus. Maiores informações, ligue 332-7373, CPAD. Neste bloco, enfocaremos as características das diversas faixas etárias. Nós sabemos que a organização das classes da escola dominical obedecem aos agrupamentos de alunos por idade, porque cada grupo tem suas características especiais. As crianças naquela faixa de idade têm as mesmas limitações, as mesmas ideias, as mesmas atitudes, a mesma disposição mental, energia e as mesmas necessidades. Isto é, nós estamos generalizando, porque cada indivíduo é um indivíduo e reage de uma forma. Agora vamos falar nas características das faixas etárias propriamente ditas. Nós sabemos que a vida do indivíduo passa por 3 fases bem distintas. Primeiro, a infância, desde o nascimento até mais ou menos a idade de 12 anos. Depois a juventude, adolescência, a juventude propriamente dita. E, enfim, a idade adulta, que é quando o indivíduo alcança a sua maturidade. Vamos a seguir falar na faixa etária das crianças de 0 a 5 anos. Primeiro vamos abordar as características das crianças de 0 a 3 anos. O indivíduo nesta idade é muito dependente. Nascemos num lar onde precisamos dos cuidados dos adultos. A mamãe, o papai, enfim, todos estão imbuídos em satisfazer as necessidades do bebê. Essa idade atinge a classe de berçário e maternal. Mas o que nós vamos fazer nessas classes com as crianças? É claro que não vamos ensinar leitura, não vamos ensinar a Bíblia, mas vamos desenvolver hábitos e apresentar-lhes o mundo. A criança nasce sem conhecimento algum. Então, a mamãe é a pessoa indicada para apresentar-lhe o mundo. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras. O indivíduo tem um vocabulário duplo. O vocabulário é passivo e é ativo nos primeiros anos de vida. Ativo porque ele fala sílabas e a gente entende o que ele quer. Dá, mamãe. E é passivo porque ele entende muita coisa sem falar. Se você der uma ordem, se você esticar a mão, oferecer qualquer coisa, a criança aceita, entende, mas não sabe falar. Então a mamãe e a primeira professora, ou a primeira pessoa responsável pela classe de berçários, são as pessoas indicadas para apresentar o mundo. Mostrar brinquedinhos, falar das cores, falar da fisionomia dos bichinhos, das pessoas, de outras crianças, e assim
o indivíduo vai desenvolvendo e vai aprendendo aquelas coisas que lhe cercam. São os seus primeiros anos de vida, que são os de maior importância para a vida do indivíduo. Vejamos, por exemplo, um engenheiro. Quando ele vai planejar fazer um edifício, ele se preocupa com o alicerce. Aquele alicerce tem que ser bem forte, bem firme, porque vai aguentar um peso de vários andares e, dependendo dos andares que ele vai aguentar o peso, ele tem que ser bem reforçado. Assim é a vida do indivíduo. Quando criança, os seus primeiros anos de vida é que vão dar o alicerce da vida. E o que nós vemos são muitos adultos com sérios problemas advindos desses primeiros anos. Faltou-lhes o carinho, faltou-lhes a compreensão, enfim, faltou-lhes algo que fez com que eles ficassem conflitantes para o resto da vida. Ainda dentro desta mesma faixa, temos a classe de jardim de infância, que são as crianças de 3 a 5 anos de idade. A palavra-chave para essa classe é plasticidade. O que significa plasticidade? Significa que o indivíduo nesta idade aprende tudo que se ensina, seja bom ou seja mal. E as crianças nessa idade são ativas. As 4 atividades principais são comer, brincar, dormir e perguntar. Vejam bem, tem pessoas que se aborrecem quando as crianças começam a fazer muitas perguntas, mas elas têm necessidade de perguntar, porque se a criança não perguntar, ela vai ficar esquecida. O adulto tem tantos afazeres, tanta coisa na sua cabeça, que ele não vai dar atenção devida à criança. Então Deus já colocou essas coisas, esses instintos, essas necessidades, e a criança por si mesma, ela requer isso do adulto. Então ela pergunta, que isso? Que isso? Que isso? E às vezes os adultos mal avisados ficam irritados e batem. Isso é mal. A criança precisa perguntar e precisa ser respondida. Assim como outra necessidade é brincar. A criança precisa brincar. Por quê? Ela está desenvolvendo seus músculos, seus nervos, sua coordenação motora, e ela precisa de agir, de brincar, de pensar, de criar. Tudo isso faz parte de um desenvolvimento sadio. Vamos falar agora do desenvolvimento físico. As crianças de 0 a 5 anos de idade têm um crescimento rápido. Às vezes a mamãe fica até admirada. O nenenzinho nasce e quando chega a 3 meses já está gordinho, bonito, e daqui a pouco já está em pezinho no ombro, e está andando, caminhando, dando os primeiros passos, e as pessoas ficam admiradas. Como ele cresceu rápido! Isso é porque eles têm agilidade e eles fazem muito exercício, batem com as perninhas, com os bracinhos, então o crescimento é bem rápido. E são muito inquietos. As crianças gostam de correr, de pular, de sorrir, de agir. Eles não podem ficar parados. Se seu filho ou seu aluno está sentadinho, paradinho, quietinho no lugar, leve-o ao médico. Ele está doente, precisa ser consultado, porque o normal dessas crianças é correndo, pulando, agindo, gritando. Eles são irrequietos, eles são ativos. Eles gritam porque eles precisam de ouvir a própria voz, precisam de reconhecer os sons. E aí você tem uma riqueza de motivação para as suas aulas. As aulas de crianças de jardim de infância
de berçário, não podem ser aquelas aulas monótonas, paradas. Não, as aulas têm que ser bem movimentadas, porque também as crianças não têm condição de deixar sua atenção por muito tempo numa coisa só. A atenção é muito diversificada. Por isso, a professora precisa também diversificar suas atividades. Você, professora, precisa de muito material audiovisual. Precisa criar também, não só levar material feito, mas você pode, você mesma, com a sua própria criação, com a sua própria criatividade, com seu espírito criativo, você pode criar muito material de sucata, coisa barata, coisa que não custa muito, para as suas aulas, porque as crianças precisam de diversificação de atividade. E também movimento. Não fique paradinha, sentadinha com as crianças. Elas precisam correr, agir, brincar, tudo isso, pegar. Elas estão desenvolvendo todos os aspectos da sua vida. Por isso, essa classe é muito trabalhosa. Desenvolvimento mental. Como será o desenvolvimento mental das crianças nessa idade? Primeiro, eles têm uma imaginação fértil. O adulto erra muito, porque ele coage demais essas crianças. A criança tem seu mundo próprio, seu mundo fantasioso. E elas, às vezes, inventam umas histórias fantasiosas, coisas que nunca existiu. E o adulto, como é, entre aspas, muito santo, começa a dizer que a criança está mentindo, que vai para o inferno. Isso é mal, isso é errado. A criança não é mentirosa. Ela não tem o conceito de mentira que nós temos. A criança é fantasiosa, ela é criativa e ela vive num mundo diferente do nosso. O mundo da criança é um mundo lindo, é um mundo bonito. Elas criam situações. Vocês já devem ter tido oportunidade de ver, por exemplo, uma criança pegar um pedacinho de pau, enrolar um paninho e ninar dizendo que é um neném. Ou então pegar um caroço de uma fruta e dizer que é o cachorrinho. Tudo isso é imaginação, é criatividade, não é mentira. Elas dão vida aos objetos. Quem lida com criança dessa idade, quem é professora de jardim ou quem é mãe de crianças dessa idade, sabe bem como é que elas fazem. Às vezes até um chinelo, até um sapato, elas dizem que é o gatinho, que é o cachorrinho, e eles falam também. O cachorrinho late, o gatinho mia. É o mundo da fantasia da criança. E isso deve ser conservado. A gente deve ajudá-las a passar, porque é uma fase da vida do indivíduo. Isso vai passar. A criança também tem seu senso próprio de valor. O valor que a criança dá às coisas não é da mesma maneira do valor que você dá às coisas. Por exemplo, a criança está brincando com os brinquedos desarrumados ali na vidinha dela. E você, de lá de dentro, grita: "Fulaninha, vem almoçar!" Ou "Fulaninha, vem tomar banho." Você valoriza mais a alimentação, você valoriza mais o asseio, mas a criança valoriza mais o brinquedo. Então ela não vai levantar dali com facilidade. E o que vai acontecer? Você vai chegar com chinelo e vai esquentar o neném. Errado. Você precisa compreender o senso de valor da criança. E é claro, você vai contornar, não vai deixar a criança fazer o que quer. Mas não é dessa maneira batendo, porque a educação pelo medo
transtorna a personalidade. A criança também tem um raciocínio relativo. E muitas mães, às vezes, chegam perto de mim e dizem: Dona Albertina, a minha filha é tão desobediente, tão malcriada, o que eu faço, Dona Albertina? E eu pergunto: quantos aninhos ela tem? Tem 2, tem 3. Mas é claro, o raciocínio da criança é relativo. Ela não entende com a mesma velocidade que você. Então você dá uma ordem: vai guardar o brinquedo. E ela continua no mesmo lugar. Por quê? Ela recebeu o estímulo. Mas essa resposta é dada através dos nervos que chegam lá no cérebro e voltam com a resposta. Esse trabalho é feito lentamente na criança. E você não, você automaticamente. Você é adulto, você é maduro. E por isso que a criança leva o nome de desobediente. Ela não é desobediente, ela está passando por uma fase de desenvolvimento que você tem que ajudá-la a passar sem levar conflitos para outra fase. A criança também aprende muito pelos sentidos. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você ensinar a criança tem que ser concreto, com um material, com algo que ela já conheça na vida dela. Ela precisa apalpar, precisa ver, precisa ouvir, precisa pegar. Por isso as professoras não devem ter aquele material caríssimo que quer guardar só na prateleira, não deve levar para a sala de aula. Porque a criança precisa pegar, segurar nas coisas para ela sentir, para ela desenvolver. E às vezes você quer que a criança aprenda isso só teoricamente, o que não é possível. Eu tenho exemplo com meu filho mais velho, Samuel. Ele era pequenininho e quando eu colocava a mesa do café, eu colocava o bule bem brilhoso, né? Ali sobre a mesa, mas o bule quente. E ele subia, aquele brilho do bule atraía ele. Aí ele subia na cadeira e se esticava para botar a mão no bule. E eu vinha correndo da cozinha e dizia: meu filho, está quente. Tirava o Samuel, botava no chão. No dia seguinte ele repetia, no outro dia outra vez. E quando chegou uma vez, ele chegou perto, primeiro do que eu, e passou a mão no bule. Quando ele passou a mão no bule, ele me falou: tente, mamãe, tente. Então, isso significa que a criança não aprende só por teoria, gente. Tem que ser a prática. Mas como é que eu vou ensinar quente e frio a criança? É muito fácil. Você pega uma tigelinha com água gelada, outra com água morna, outra com água mais quente, e põe a mãozinha e vai ensinando, falando gelado, frio, quente, e ela vai aprendendo a temperatura das coisas. E fica um ensino muito mais fácil, não é verdade? Você não se aborrece, não bate e a criança interioriza a aprendizagem. A criança também é muito curiosa. Cuidado, hein? A criança é curiosa e o que ela vê, ela gosta de ficar imaginando coisas. Por isso, se você falar ou fizer algum gesto, tenha cuidado quando tiver criança por perto. E uma coisa importante também é que a criança não sabe abstrair. Tudo que você ensinar para uma criança tem que ser concreto. Todo ensino tem que partir do real para o imaginário, do fácil para o difícil, da vida dela, de qualquer coisa já vivida para abstrair. Que não é nesse momento que ela vai abstrair, mas com a continuação ela vai desenvolver a mente, o raciocínio e vai aprender a abstrair. Mas tudo tem que ser concreto. Por exemplo, você pode criar um problema sério numa criança, que muitas professoras têm a mania de fazer isso, chamar as crianças de burro.
Menina, você não aprende, você é um burro. Isso pode criar um trauma terrível na criança, que ela fica esperando a qualquer momento criar umas orelhas grandes e um rabo, igual burro, e andar de 4. Então, não fale coisas abstratas, fale coisas concretas, mostrando figuras, mostrando desenhos e coisas que partam da vida dela, que ela tenha conhecimento. Aí sim você pode falar que depois, com a medida do tempo, ela vai aprendendo a abstrair, quando ela tiver maturidade para isso. Eu, às vezes, conto alguns casos e eu me lembrei agora que uma menininha de 4 anos, o pastor foi visitar a mãe dela. A mãe andava aborrecida lá, não sei com o que, na igreja, né? E deixou de ir algum tempo à igreja. E o pastor sentiu falta daquela ovelha e foi visitá-la. O pastor entrou e sentou-se para conversar. Como é que é, irmão? O que está havendo? A senhora deixou de ir à igreja? E a menininha estava olhando para o pastor. E a menininha olhava para os pés, olhava para as mãos e procurava alguma coisa no pastor. E ele foi ficando assim, meio encabulado, dizendo: o que você quer, filhinha? Você está procurando alguma coisa no titio? O que foi? A roupa está suja, não está direita, a gravata, está gostando da gravata? E a menina continuava olhando, até que num momento a menina disse assim: eu estou procurando sua cara. E ele disse: cara, meu rosto? Minha cara está aqui, ó, meu rosto está aqui. Ela disse assim: não, a outra, porque a mamãe disse que você tem 2 caras. Quer dizer, a mãe quis dizer que ele não era honesto, não tinha palavra. E a menina, como não sabe abstrair, entendeu concretamente aquilo. Por isso, tenha cuidado quando falar alguma coisa para suas crianças. Outro ponto que vamos abordar é acerca do crescimento e desenvolvimento social. Crianças de 0 a 5 anos são egocêntricas, isto é, elas se sentem o centro do mundo, tudo pertence a elas. Papai é meu, mamãe é minha, neném é meu, e, enfim, tudo é delas. Os brinquedos, às vezes você nota a criança está parada brincando com um certo brinquedo, se chegar outra criança e pegar outro brinquedo, ela larga aquele e vai procurar o outro, porque tudo é dela.